Um dos preceitos fundamentais da fé protestante é somente as Escrituras. Somente as Escrituras, ela tem o poder de legislar sobre o seu povo. O que significa isso? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não vivemos sobre dogmas de determinadas igrejas, nós não temos um concílio papal que rege sobre as nossas vidas, nós temos as palavras que são autoritativas, que emanam diretamente de Deus. Talvez você não conheça isso, talvez você não saiba disso, justamente por conta daquilo que nós vivemos dentro do país que nós estamos inseridos. Mas, contudo, devo ressaltar que nós vivemos muito distante da palavra. Se você ler a palavra, você automaticamente poderá se deparar com essa realidade. Você vai verificar que muitas coisas que você faz é por mera repetição de comportamento. Que possamos meditar mais um dia na palavra do Senhor e clamar por entendimento, por sabedoria que não emana de nós mesmos. Que o Senhor possa iluminar nosso entendimento. Bom dia a todos, bom dia Fernanda, bom dia Silvia, bom dia Bruno, bom dia Elaine, bom dia a todos que estão chegando. Que legal, até o doutor Fernando tá aí, fez a cirurgia da Lise. Olha que interessante, né? Às vezes nós negligenciamos nossa saúde e precisamos sempre de pessoas para auxiliar, mas por vezes nós cuidamos muito bem da nossa saúde e ainda assim necessitamos de reparos. Essa é a magia da vida, né? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor, por quando nos atendeu. Bom dia, Kelly. Bom dia, Bruna. Bom dia, Daiane. Mais um dia para engrandecer o nome do Senhor. Nós podemos cumprir com as nossas obrigações diariamente, né? Nós temos este privilégio. E não se tratam de obrigações, se tratam de verdadeiras prerrogativas, de direitos, de privilégios. São verdadeiros privilégios, né? Nos depararmos com essa palavra todos os dias, nos alimentarmos dela, sabendo que a leitura de ontem não pode alimentar meu dia de hoje. Embora ela continue me sustentando, o pão de ontem não alimenta minha fome de hoje. Da mesma forma que o pão de hoje não alimentará minha fome de amanhã. Assim sucessivamente, se nós cremos que a Bíblia é nosso pão diário, que possamos meditar nela e clamar por entendimento do Senhor. Vamos mais um dia, a Bruna vai escrever aí que a Mari está com seus sobrinhos em casa, então que nós possamos seguir em diante. Hoje é o dia 139, então nós estamos no Salmo 119, verso 138. O verso 138 diz assim, ó, teus preceitos são perfeitos, de todos são confiáveis. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus está acabada, pronto, definida. Não há nada a ser acrescentado na palavra de Deus. Nós cremos que tudo que precisamos para viver... a Mari tá aí. A Mari tá aí. Pensei que ela pediu música no Fantástico já. Tudo que está escrito, nós podemos confiar. A palavra de Deus é nossa diretriz. 2 Timóteo 3, 15 e 16 diz assim, ó. Na verdade, no 16 só, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz dessa forma, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha como é bela a palavra. A Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar tudo aquilo que é verdadeiro e nos fazer distinguir nas nossas vidas aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. A palavra, de maneira natural, ela nos corrige e nos leva justamente para o caminho do Senhor. Ela nos ensina a fazer o que é certo. E nós cremos que essa palavra tem direcionado as nossas vidas. Esse verso que está em 2 Timóteo é
como que eu posso utilizar? É uma cláusula pétrea. Sabe o que é cláusula pétrea? Aquilo que não pode ser mudado dentro da Constituição sem um novo sistema de constituição de leis. Vou utilizar esse termo leigo. Mas, de qualquer forma, imagina que a palavra de Deus ela é imutável. Não é porque o galego falou que viu alguma coisa, que sentiu, que vai estabelecer uma ligação perpétua aqui na Terra. Eu não tenho capacidade para fazer isso, e nem tenho autoridade para fazer isso. Essa é uma grande marca do protestantismo. A grande marca do protestantismo está justamente em crermos somente nessa palavra. Nós não precisamos buscar em outros lugares a perfeição que nós encontraremos na palavra. A perfeição nós encontraremos somente na palavra, sabendo que Deus, mediante o agir do Santo Espírito, age em nossos corações. Então a gente pode descansar sabendo que tudo que está aqui é mais do que suficiente e confiável para que a gente possa ser guiado, para que possamos ser guiados. Para que possamos ser guiados no caminho de maneira que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Confie na palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, sabendo que o Senhor sempre vai ser justo e imparcial. Você não é um privilegiado, você não é alguém especial aos olhos do mundo, mas diante de Deus, você é tão especial a ponto dele entregar o seu filho para morrer por você. Nós não olhamos com distinção para a sociedade, inseridos no mundo, mas olhando para Deus, nós nos sentimos especiais, porque nós vimos o quão grande o sacrifício foi feito pelas nossas vidas. Então observe que nós não olhamos achando que nós somos privilegiados por essa palavra. Nós somos, pelo contrário, privilegiados por termos acesso a essa palavra, por essa palavra ter sido revelada ao nosso coração. Mas isso não parte de nós termos algo em bom em nós, mas sim de Deus ter enxergado algo que só Ele pode prover. Ou seja, a possibilidade de manifestação da sua misericórdia. É muito belo o Evangelho. Todas as crenças, eles falam acerca do homem sendo bom. O protestantismo fala justamente acerca do homem sendo completamente mau. Um homem completamente tomado por seus delitos e pecados, que é chamado das trevas para a maravilhosa luz. De maneira que Deus toca pessoas não por causa do que eles são, mas por causa do que ele é. E dessa forma, agora, essas pessoas que foram, de fato, tocadas pelo Senhor, conseguem viver de maneira que eles não viviam anteriormente, pois agora a identidade de Cristo está sobre eles. E agora, ele obedece esses preceitos que estão estabelecidos na palavra, e ele confia. Uma confiança que não emana de um mero entendimento humano, mas de uma fé dada por Deus. Que você possa, neste momento, ser alcançada por Deus e ter confiança de que Cristo escolheu morrer pela sua vida. Mesmo você sem merecer, mesmo você estando morto em seus delitos e pecados, Cristo veio até você. Sabe o que você fez? Nada. Sabe o que você pode fazer para Ele te amar mais? Nada. Sabe o que você pode fazer para Ele te amar menos? Nada. Ele não está atrelado àquilo que nós somos. Ele simplesmente é o que Ele é. Que Deus possa abrir seus olhos e fazer com que você continue a meditar nessa palavra diariamente. Que você hoje comece uma nova etapa da sua vida, confiante não no que você pode fazer, mas naquilo que foi feito na obra do Calvário. Que você possa viver agora de maneira que o nome do Senhor seja louvado e exaltado para sempre. Amém? Ai, ai, é muito bela a palavra de Deus, né? É muito bela. Hoje nós estamos aqui calma aí. No Salmo, no livro de Números, do 32 ao 35. Hoje é dia 13/4. Nós estamos no dia 103. 103 dias que nós temos o privilégio de meditarmos todos os dias nessa palavra. Todos os dias. Nem todos, eu acho que ninguém ficou aqui todos os dias sem ser eu, né? Sem ser eu, ninguém ficou todos os dias na live.
Mas olha que interessante. Olha que interessante, não é sobre o outro, é sobre mim. Embora eu esteja fazendo para edificação do corpo, primeiro tudo passa por mim. Tudo passa por mim. Que você possa assumir compromissos não dependendo de outras pessoas. Que nós possamos fazer compromissos diariamente com Deus. Nosso compromisso não é com ninguém mais. Nosso compromisso deve ser sempre com o Senhor. Que você estabeleça compromissos com o Senhor. Que você tenha um momento onde você fale da palavra do Senhor. Você tem uma rede social, abra a sua rede social e fala assim, ó, eu vou ler todos os dias um capítulo da Bíblia aqui. Vou abrir minha rede social e vou começar a falar. Que demore 10 minutos. Galego, ninguém vai ver. Você não sabe. Você não sabe se Deus quer fazer com que uma pessoa enxergue. Eu não estou preocupado com quantas pessoas irão ser atingidas, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Que você seja encorajado a ser um proclamador do Evangelho, não um repetidor. Embora nós repetimos palavras que já foram ditas lá no passado, isso daí não abdica da nossa intelectualidade, da nossa capacidade de discernir, mesmo porque nós teremos que digerir essas palavras para trazer de maneira que seja entendível por aquele que escuta. Não adaptando, não mudando o Evangelho de acordo com a pessoa, mas falando de maneira que essa pessoa possa compreender o que é o real Evangelho. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. A Bíblia estabelece todos os preceitos necessários para que possamos viver de maneira que o nome de Deus seja glorificado. Nós vemos que nesses capítulos que nós estamos lendo, vocês viram as regras, podemos colocar dessa forma, que foram estabelecidas por Deus, todas as ordens estabelecidas por Deus, desde a construção do tabernáculo, desde a construção da arca de Noé, desde as ordens emanadas ali a Adão e Eva, Deus sempre estabeleceu a sua vontade para que o homem seguisse. Ele nunca colocou uma forma de coerção, ou melhor, ele nunca nos coagiu, nos empurrando a fazermos. No entanto, o seu divino Espírito Santo agora modifica nosso coração de maneira que isso é feito de maneira voluntária. Nós não somos meros robôs nas mãos de um Deus, mas de alguma forma Deus inclina nossos corações para que a gente possa satisfazer a vontade dele. Da mesma forma que nós não temos aqui o mal nos coagindo a fazer isso, a fazer as coisas ruins. Quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos escravos do mundo e não tinha algo que estava ali te oprimindo. Você fazia justamente porque você queria, você não fazia relutante. Você ia lá e se deliciava nos seus pecados, justamente por você ser inclinado ao mal. Mas depois da sua conversão, agora inclinado ao Senhor, tomado pelo Senhor, já não é mais você que vive, mas o Senhor que vive em você. Você agora pode resistir a esse mal e você vive de maneira voluntária a palavra do Senhor. Por isso que nós somos chamados a vivermos em obediência. A nossa conversão gera obediência. A justificação de Cristo na cruz do Calvário nos leva ao cumprimento daquilo que nós não conseguimos fazer por si só. Diante dessa justificação, agora a maneira que nós manifestamos a nossa obediência é justamente andarmos conforme essa palavra estabelecida. Nós vemos o povo constantemente pecar contra o Senhor. Vocês viram aqui homens que morreram, milhares de pessoas que foram exterminadas por conta da sua desobediência. Vocês se depararam com isso por ordem justamente do Senhor. O Senhor não está fora de nada que acontece no mundo. As maiores atrocidades que podem parecer aos olhos dos homens, elas sempre passam pela soberania de Deus, e Deus transforma todas as coisas para o bem. Prova disso é aquilo que nós já falamos, que está escrito em Gênesis 50:20 a respeito de José, dentre outras milhares de hipóteses que eu poderia citá-los, mas nós vemos ali que Deus mantém
a sua palavra e ele é fiel à sua palavra. E isso, mesmo acontecendo coisas ruins, não faz Deus o autor do mal. Nós temos que ter essa plena convicção, porque nós estamos lendo aqui a história. E a história, ela não poupa frases para descrever aquilo que é necessário, tentando adequar Deus à nossa capacidade, não nossa capacidade intelectual, mas adequar Deus aos nossos gostos. Deus não está preocupado em nos agradar, Ele é o que é. Ele manifesta a sua misericórdia de maneira gloriosa, mas ele manifesta também a sua justiça, de maneira que gera temor em nós. Que nós possamos observar com muita atenção esses capítulos, lendo, observando, sabendo que somente o Senhor pode abrir os nossos olhos. Não adianta aqui eu ficar falando horas e horas acerca de milhares de coisas se o Espírito Santo não tocar e abrir o seu coração. Somente o Espírito iluminando nosso entendimento para que possamos crer. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa visitá-los, para que hoje seja o dia que você é iluminado com o Espírito Santo de Deus e aquilo que não fazia sentido agora move a sua vida. Que antes você não enxergava, agora você brilha aos seus olhos. Ou antes aquilo que você nem escutava, agora soe como um grito aos seus ouvidos. Que o seu coração de pedra seja transformado em um coração de carne. Que vocês possam ler esses capítulos de hoje. Vocês vão verificar a partir do capítulo 32. Se vocês quiserem ver dos capítulos em diante, antepassados, né, dos passados, vocês podem ir ali no perfil do Instagram, vocês vão clicar na aba de Reels, tem ali, ou se não tem no canal do YouTube também. Estão estabelecidos por dias, tá? Mas vocês vão daí verificar qual salmo está se referindo e qual a leitura, qual os capítulos. Observem ali no capítulo 32. Vamos ler o primeiro verso. Olha o que diz. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Resbom, Eleale, Sibna, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos que possuímos rebanhos. Se contamos com seu favor, pedimos que nos deixe ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Esse capítulo vai desenrolar justamente sobre essa história. Vocês vão verificar que depois é permitido, mas eles deveriam também participar da tomada de Canaã, sob pena de não possuírem essa terra. E dessa forma também foi concedido. Eles almejavam ali proteger os seus filhos, as suas esposas, seus rebanhos. Então é muito belo a maneira como isso é construído. Então são as duas não, na verdade três. Então Ruben, Gad, depois vocês vão verificar que uma parte também, a meia tribo de Manassés, também toma posse desse terreno do outro lado do Rio Jordão. No capítulo 33, vocês vão verificar toda essa jornada, como se fosse pontos de um metrô, sabe? Em cada lugar que parou, com as suas peculiaridades, em cada história, vocês vão verificar ali no verso 8 do capítulo 33, ele já menciona acerca do deserto de Etã, eles acampando em Mara. Vocês vão verificar que estão relacionadas às águas. Depois vocês vão ver no verso 14, onde eles acampam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Menciona depois no verso 38, enquanto eles estavam lá no Monte Or, e o sacerdote Arão sobe ao monte e morre lá, mencionando quantos anos Arão havia vivido. E vocês vão verificar que também ali já estavam estabelecidos 40 anos que eles haviam saído do Egito. Ou seja, esse caminho não é um caminho breve. Essa saída nossa para o Egito sempre vai demandar uma série de percalços. Claro que existem pessoas que logo obedecem o Senhor, mas a grande maioria vive de maneira completamente desobediente, de tal qual esse povo
Então que nós possamos ter paciência com os nossos irmãos, sabendo que é o Senhor que convence, mas nós continuamos a exortá-los, a gritar-nos a palavra, para que eles possam, de fato, compreender que é necessário continuar caminhando, crendo que Deus tem os guiado. Ainda, o povo sempre foi guiado por Deus. Nós vimos que aquele povo ali, no deserto, eles eram guiados pela nuvem durante o dia e de noite pela nuvem de fogo. E hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guia nossas vidas. Galego, mas ele não é de maneira visível. Muito pelo contrário, ele é completamente visível. Ele é completamente visível, palpável, audível. O Espírito Santo é visível, palpável e audível. Para aquele que nasceu do Espírito, ele consegue já enxergar os caminhos qual deve andar. Ele consegue escutar as palavras que guiam a sua vida. Ele consegue caminhar de maneira que seus pés seguem firmes no caminho correto. E isso é completamente sobrenatural e completamente natural. Porque o natural se funde com o sobrenatural. Aquele que vive para Deus, vive de fato para Deus. Aquele que vive para Deus, ele confia nessa palavra. Ele confia nessa palavra e a direção dele sempre será por intermédio da palavra. Ele lê, confia nessa palavra e agora segue seus passos. Ele lê, escuta essa palavra e agora ouve a voz. Ele lê, medita nessa palavra e agora ele enxerga os caminhos que deve andar. Ele enxerga, porque assim como está escrito exatamente no Salmo 119, verso 105, lâmpadas para os meus pés era a palavra de Deus. Nós não andamos mais na escuridão, porque nós temos uma palavra que nos ilumina. Caso você continue a andar de maneira completamente rebelde à palavra do Senhor, você verá que justamente você pertence àqueles que são rebeldes ao Senhor. Aquele que ama o Senhor, aquele que foi comprado por um alto preço, naturalmente ele vai sofrer uma transformação e um constrangimento. Isso significa que você viverá para sempre rebeldia? Não. Eu creio que o Senhor pode libertar até o último instante de vida, até o último fôlego de vida há esperança. Mas quão bom é viver de maneira que nós podemos olhar para trás e vermos que nós fizemos o melhor que nós podíamos dentro das nossas limitações, sabendo que o Senhor nos auxiliou até aqui. Nós somos seres responsáveis, sim, mas nós atribuímos somente ao Senhor a capacidade de andarmos em obediência. Então, que você possa meditar nessa palavra e verificar que, neste capítulo que nós vimos, essa travessia do deserto foi bem dolorosa, pessoas se perderam, pessoas desobedeceram, mas a fidelidade do Senhor sempre permaneceu por aqueles que confiaram nele. Que você possa confiar na palavra do Senhor. Vocês vão verificar a partir do verso 50 do capítulo 33, que diz assim: enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, na campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que ali vivem. Destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Observe que não há espaço para dois deuses. Não há espaço. Deus é único e soberano. Ele não divide a sua glória com ninguém. Verso 53. Tomem posse da terra e estabeleçam nela. Pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio e de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. Eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Olha que loucura! Olha que loucura! Esse povo era avisado e ainda assim continuava rebelde. Ou seja, ele fez aquele povo, e vocês vão verificar que ele fez de fato ao povo
ao povo de Deus aquilo que era planejado fazer justamente ao povo contra, ao povo que era rebelde, justamente porque eles também eram rebeldes. Que nós possamos enxergar a nossa rebeldia o quanto antes e nos dobrarmos diante do Senhor, clamando para que Ele possa nos direcionar ao entendimento da palavra. Que você possa ser direcionado ao entendimento da palavra, que você possa compreender estes detalhes que às vezes parecem ser relevantes, mas pense que nenhuma vírgula que está escrita na palavra de Deus, na verdade, no original não existem vírgulas, mas, ou seja, em cada mínima letra possui o suficiente de poder, de glória e majestade para converter o mais duro dos corações. Nós não seremos convertidos por retóricas, nós não seremos convertidos por ideologias, nós somos convertidos pelo agir do Espírito Santo. E o agir do Espírito Santo se manifesta por intermédio da pregação da sua palavra. Esse é o meio que Deus escolheu salvar o homem. Galego, então pessoas que não escutaram o evangelho, elas não serão salvas? Não, elas não serão salvas, elas são salvas mediante a pregação do evangelho. Galego, eu não concordo com isso, esse Deus é injusto. Então pegue suas coisas, arrume sua mala e Deus te enviará ao lugar onde as pessoas ainda não escutaram esse evangelho. Você vê quando demanda ações para nós, daí nós falamos, opa, pera lá, eu não tenho recursos. Não, se você quiser, você vai ter. Para onde você quer ir? Você quer ser missionário aonde? Em Orlando? Agora vê se você quer ir aqui. Tem umas quebradas aqui em São Paulo que ainda o evangelho não tem penetrado. Temos a comunidade ribeirinha aqui no nosso país que sequer ouviram falar de Cristo. Se de fato as suas indagações contra Deus são tão reais, por que você não vai lá prestar assistência sabendo que você é a resposta para esse mundo? Porque sabendo que nós somos finitos e limitados, nós confiamos e depositamos nossa esperança no Senhor, sabendo que Ele há de levar a sua palavra em todos os lugares dos quais Ele deseja transformar e gerar vida. E nós cremos que assim Ele irá fazer. E se for preciso utilizar das nossas vidas, que Ele as use, como for da sua vontade. Nossa vida não pertence mais a nós. Que nós sejamos usados para a honra e glória do Senhor. Você pode fazer isso já, tá? Se você chegar, levar a palavra dele a todas as pessoas que você conhece, você já estará fazendo o que você deve ser feito. Imagina que nós estamos procurando nações, quando na verdade nós possuímos nações dentro de casa. Meu filho representa uma nação, seu filho representa uma nação. Nós vimos que as nações surgiram de crianças, surgiram de descendentes. Você não sabe quantas pessoas, as pessoas que você ministra, talvez impactarão pela vontade do Senhor. Então a sua casa é um verdadeiro campo missionário. A sua família é um campo missionário. Não por acaso você nasceu nessa família, não por acaso você nasceu onde você nasceu, você está inserido onde você está. Deus te colocou aí por uma razão. Então eu gostaria muito que você assumisse a responsabilidade de compartilhar a palavra. Galego, eu não sei. Escreve um verso. Nem precisa colocar capítulo e versículo, porque você estará proclamando a palavra do Senhor. Compartilhe uma palavra ali. Compartilhe uma palavra. Seja aquele salmo que nós lemos. Ou se não, qualquer outra frase que possa fazer sentido. Por exemplo, andei sem rumo como ovelha perdida, venho buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. Daí você fala assim, o que tem a ver? O que precisa ter a ver para as outras pessoas? Para as outras pessoas, elas não enxergam ainda quem é que anda sem rumo, quem é uma ovelha perdida. Vem buscar teu servo. Quem grita isso é quem sabe que está perdido, eles talvez não saibam. Pois não me esqueci de teus mandamentos. Manifesta isso daí, se for uma pessoa que conheceu a palavra, mas ele vê que está em desobediência, talvez Deus utilize de misericórdia e venha, por intermédio dessa mensagem, despertá-lo. Deus escolheu a fonte material, a sua palavra. Um instrumento utilizado por Deus, essa palavra. Na verdade, o instrumento é você, a palavra é o meio.
juntamente com o Espírito Santo que habita nessa palavra. Quando nós propagamos essa palavra, nós cremos que o Espírito Santo há de levar essa palavra onde quer que seja. Pensa numa coisa. Você está vendo as coisas no seu celular, sim ou não? Você pode estar em outro lugar, né? Mas de qualquer forma, vocês estão vendo algum cabo que está levando a minha imagem até vocês? Como que a minha imagem chega até vocês? Por intermédio de ondas. Ondas. Mas só chega até vocês, por quê? Porque vocês têm uma antena de recepção, traduzindo a termos que possam ser entendíveis. Existe um mecanismo que traduz, que despictografa ou faz a desfragmentação, ou melhor, traduz tudo aquilo que foi fragmentado até você. Nós não vemos aí pelo ar imagens sendo transmitidas, mas tudo isso estão sendo transmitidas por ondas, e aí é um canal de recepção. Se você não tivesse esse canal de recepção, seria em vão. Tem outros lugares que não vão chegar. Mas você, como está aí sintonizado nisso, você consegue enxergar. Da mesma forma, nós cremos que Deus já estabeleceu aquelas pessoas que haverão de escutar, e nós não sabemos quem são. Então nós simplesmente falamos. E aqueles que estiverem justamente os equipamentos que são necessários, eles haverão de escutar. E isso daí não diz respeito a nós. Nós simplesmente somos proclamadores de uma mensagem. Nós não somos a mensagem, embora devêssemos ser a mensagem andando. Mas, mais importante daquilo que nós fazemos, do que nós falamos, é aquele que criou esta mensagem a ser proclamada. E nós confiamos nisso, então, creia que essas mensagens haverão de chegar onde deverão de chegar. Creia somente nisso e faça aquilo que é necessário. Que você hoje possa agir de maneira diferente. Hoje, todo domingo, nós celebramos a ressurreição de Cristo. É necessário que você vá a uma igreja, tenha esse momento de comunhão. Galego, por que eu tenho que ir numa igreja? Porque você tem que desfrutar desse corpo visível, porque é o meio de graça, é a maneira como o Senhor escolheu estar inserido no seu corpo. Não existe um membro que vive fora do corpo, a não ser por motivos impeditivos que transcendem as forças que você pode fazer. Estou aqui num ambiente completamente hostil, mas ainda assim talvez encontre uma forma de se reunir, ou talvez nós possamos aqui estar reunidos. Mas isso, se você pode ainda ter essa presença física, você deve assim fazer. Então que hoje você saia da sua situação de comodidade e busque um lugar, que Deus te direcione a um lugar que seja fiel às Escrituras, que você possa ver que ali existe zelo com as Escrituras, que você entenda ali como uma comunidade de fé, como parte da sua família. Isso irá transformar a sua vida. O que transforma, claro, é o Espírito Santo, mas essa convivência irá te moldar. Não estou falando que vai ser perfeito, não estou falando que você vai ter um relacionamento maravilhoso lá, não, porque lá estão pessoas que são invejosas, egoístas, mentirosas. Me fala outra característica sua para eu colocar aqui, porque você também vai estar lá e você tem essas mesmas características, e por intermédio das suas características você também vai ferir outras pessoas, você vai machucar outras pessoas, você não vai ser o que outras pessoas esperam de você, mas nós somos chamados para vivermos em comunidade. Estes povos que estão aqui, eles foram chamados a viverem em comunidades, eles foram enviados sempre em comunidade. Deus sempre privilegiou a sua comunidade. Mas nós não estamos sujeitos a meras ordenanças humanas, nós estamos sujeitos a uma palavra. Se a sua palavra não, se a sua igreja não, você vê que não observa a palavra de Deus, converse com seu pastor a respeito disso, peça para que ele te explique. Partindo do pressuposto que os pastores são pessoas que foram incumbidas de Deus de cuidar do seu rebanho, mas isso não dá a ele a autoridade suprema. Se a palavra diz de maneira diferente, você tem todo o direito de ir e conversar com ele a respeito. Talvez você esteja enxergando de uma maneira diferente, e ele poderá, com sabedoria e clamando ao Senhor, justamente para que te traga entendimento acerca disso. Então é muito importante, às vezes, nos domingos eu gosto de ressaltar essa importância da igreja.
E nós estamos vendo justamente isso. Estes povos que foram separados e chamados a andarem em unidade. Unidade invadindo a terra prometida, unidade depois nos seus próprios povos, mas que vocês possam entender que vocês pertencem a uma igreja. Que se vocês estão aqui ouvindo essa palavra de fato, e vocês entenderam que vocês morreram e nasceram de novo, eu os aconselho a procurarem uma igreja. Tá? Se você quiser, procure uma igreja aí que seja fiel à palavra. Eu sempre indico as igrejas presbiterianas, porque eu sei aquilo que é ensinado. A grande maioria, claro que existem também algumas que deturpam, como qualquer coisa, da mesma forma que eu sou advogado, existem advogados bons, advogados maus, existem pessoas profissionais bons e ruins em qualquer coisa. Mas ali, por conta daquilo que eles seguem, eles estão presos a uma confissão. A maioria das igrejas hoje não adotam uma confissão, e isso gera uma série de problemas, tá? Resumidamente. Então observe, pergunte quais são as confissões que são tomadas como referenciais, que eles são, na verdade, signatários, pois isso fará com que vocês possam justamente compreender a maneira como eles enxergam a igreja. Pensa que existem milhares de vertentes do cristianismo, mas nem todas são verdadeiras, só existe uma verdadeira. É a que segue a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Claro que existem comunidades, que existem diferenças que são periféricas, tá? Existem diferenças que são periféricas, isso daí é natural. Não tem, nós não podemos levar ao extremo, né? Isso daí, mas existem o alicerce, existe o alicerce ali, uma raiz do qual se sustenta todo o cristianismo. Então, nós devemos prestar muita atenção nisso, tá? Prestem muita atenção, porque nós vimos que Deus já ordenou, por intermédio da sua palavra, que nós devemos seguir conforme Ele estabeleceu. Que nós possamos meditar justamente dessas palavras. Continuemos, tá? Vocês vão verificar no capítulo 34 essas repartições, tá? Ele já começa a ordenar uma série de territórios, ele dá instruções ao povo de Israel assim que eles entram, como na terra de Canaã. Vocês vão verificar ali as localidades. Depois ele estabelece os líderes ainda no capítulo 34. No capítulo 35, ele começa a fazer as distribuições para os levitas, aqueles que estavam ordenados justamente de cuidar das coisas do Senhor, da tenda do encontro. Vocês viram todas as ordenanças que foram estabelecidas aos levitas. Vocês vão verificar que eles vão receber parte daquilo que é oferecido aos outros, justamente para depois estabelecerem as cidades de refúgio, onde pessoas que tiverem matado acidentalmente poderiam fugir e ficarem a salvo. Eles vão... É como se fosse um local onde ali Deus estivesse protegendo aquelas pessoas que acidentalmente cometessem equívocos. Imagina que se a pessoa cometesse algum tipo de assassinato, ela poderia ser exatamente julgada naquele mesmo momento pela comunidade. Claro que se houvesse testemunhas, a pessoa poderia executar o assassinato imediatamente se tivesse testemunha. Então era a lei justamente do olho por olho e dente por dente. Leiam ali que vocês vão entender todos os conceitos dessa cidade de refúgio. É muito interessante. É muito interessante. Olha o que diz no verso 19. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Era dessa maneira que era estabelecido. Você vai verificar, olha o verso 16, diz assim: se contudo alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Então, o sangue era pago justamente com sangue. Da mesma forma
que o derramamento de sangue vem pagar o sangue do qual foi contaminado pelo pecado. O sangue de Cristo purifica o sangue de Adão que corria em nossas veias. Leiam com muita atenção esse capítulo 35 e vocês verificarão de maneira maravilhosa como Deus é muito cuidadoso em todos os detalhes, manifestando o seu poder, a sua glória e a sua majestade, apontando para Cristo, o único sacrifício perfeito. O homem jamais poderia satisfazer as suas debilidades, somente Cristo, se entregando por nós, para que de fato estivéssemos agora apaziguado a ira de Deus sobre aquele que pecou. Que Cristo possa direcionar as nossas vidas, que o Espírito Santo abra nosso entendimento. Leiam essas palavras e observem com muita atenção tudo o que é dito. Que você não seja apenas uma pessoa que escuta, mas que você seja uma pessoa que medita nessa palavra. Nós estamos vivendo esse evangelho no nosso país justamente porque nós nos perdemos diante da palavra. O povo de Deus não lê a palavra de Deus. O povo de Deus não lê a palavra de Deus. A grande maioria nunca leu uma vez a Bíblia. Não entendem, não compreendem. Eles ouviram falar e se basearam naquilo que ouviram falar e criaram as suas próprias concepções. Deus não foi chamado, não nos chama para o adorarmos segundo a nossa vontade, mas segundo aquilo que Ele é. E para entendermos o que Ele é, somente mediante o conhecimento dessa palavra e a iluminação do Espírito. Os dois estão intimamente ligados. Que você seja um leitor da palavra, que o Senhor ilumine o seu entendimento, que você seja guiado e capacitado por Deus a compreender tudo o que Ele diz. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Hoje é o dia do Senhor. Se você não tiver a oportunidade de congregar em algum lugar, eu aconselho você, pelo menos, cultuar de maneira online, se é que isso é possível. Eu tenho muita dificuldade com isso, tá? Tenho muita dificuldade com isso. Mas, mesmo porque você não pega ali, você não presta um culto, você normalmente só assiste. Você vai assistir e fazer outras coisas. Embora seja válido, de certa forma, para uma edificação, nada melhor do que você de fato cultuar. Você não vai na igreja assistir um culto, você vai lá prestar um culto. Você tem que entender o que é a igreja. Você não vai lá olhar para a nuca de alguém e verificar um homem com uma luz iluminando seu rosto falando. Você vai ali cultuar o nome de Deus. Que você possa entender as nuances da igreja, que o Espírito Santo possa te direcionar a isso e que você se sinta encorajado a participar de uma comunidade. Galego, eu já fui muito ferido. Amém. Deus sabe como Ele vai trabalhar essas feridas. Deus sabe a maneira como irá trabalhar em nossos corações. Que vocês possam viver de maneira cada vez mais ao nome de Deus ser glorificado e conhecido. Beleza? Gostaria de orar por vocês e convidá-los também para estar hoje conosco, né? 9h30, como está escrito aí, o Edu escreveu. 9h30 começa o nosso café da manhã. Chegue 9h30, se você puder levar um pão de queijo, uma fatia de bolo, o mínimo que você puder, um suco, o que quer que seja, para que a gente tenha esse momento de comunhão e vocês vejam que com o mínimo a gente consegue ali ter essa comunhão e essa unidade. Confio no que o Senhor tem feito e creio que muitas coisas Ele ainda há de fazer, por intermédio da sua vida, da minha vida, da nossa vida, para a honra e glória do seu soberano nome. Nada a nós e tudo a Ele, não a nós, né? Somente a Ele seja dada toda a honra e glória. Beleza? Gostaria de orar aqui com vocês. Convido vocês a ter esse momento de oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pois hoje nós recordamos que o Senhor venceu a morte. A morte não pode mais nos deter, Pai. Não há nada que possa nos prender, pois nós estamos libertos em Ti. Que o Senhor nos conduza de maneira que Seu nome seja louvado por intermédio de nossas vidas. Liberte aqueles que estão presos.
guie ao caminho e entendimento, Pai, da Tua soberana palavra. Que possamos Te amar cada dia mais. Senhor, guarde as nossas vidas, traga paz ao nosso entendimento, acalme os nossos corações e direcione os nossos passos. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós não cremos nas nossas capacidades físicas e intelectuais, nós confiamos somente em Ti. O Senhor que tem nos sustentado, que tem nos dado fôlego de vida diariamente, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos guie e nos abençoe, para que o Seu nome seja louvado hoje e eternamente, Senhor. É assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, galera. Tamo junto. Um beijo no coração. Eu não ia fazer isso, mas eu estava aqui. Eu tenho um livro que é muito belo, que tem algumas orações. Eu gostaria de ler. Então, se você quiser ficar aí, porque naturalmente, né? Nossas palavras fluem. Claro que de nós, mas nós queremos que o Espírito nos auxilie em nossas fraquezas. Mas nós temos aqui homens de Deus que escreveram orações que são maravilhosas. Eu gostaria de ler, talvez eu utilize de paráfrase em alguns trechos, porque eles usam talvez vocabulários que sejam complexos. Então eu vou tentar traduzir para vocês, mas observem com muita atenção, tá? Depois vocês verão, e creio que também é uma oração muito válida, que o nome do Senhor seja exaltado. Olha o que diz: teu primeiro chamado é a ordem que há em tua palavra. Vinde a mim, voltai para mim. O segundo é para viver na luz, de modo que eu veja que sou particularmente chamado, e percebo tanta doçura quanto a verdade do que ordenas, quanto a teu grande amor pelos pecadores, convidando a vir. Embora maus. Quanto ao objetivo das tuas instruções, que é a comunhão contigo, quanto à tua promessa no Evangelho, que é toda pela graça. Sendo assim, Senhor, não preciso ir muito longe para ver se sou eleito ou amado, pois, se me volto para ti, tu te voltas para mim. Cristo me prometeu companhia se eu o acolhesse, e o Espírito se derramará sobre mim, abolindo o pecado e a punição, assegurando-me a força para perseverar. É teu prazer ajudar a todos que oram por graça e vêm a ti em busca dela. Quando o meu coração está amargurado por pecados, tristeza, escuridão, inferno, somente a tua graça pode me ajudar a agir com profundo quebrantamento, tomado por um senso de indignidade. Permite-me lamentar por esquecer diariamente de vir a ti. E purifica-me do engano de pôr meu coração no cumprimento de um dever, em razão de ser ele agradável ou razoável a mim. Concede que eu possa ser salgado pelo sofrimento, com cada exação moderada à minha alma. Cada açoite milimetricamente adequado às minhas costas, para me castigar, humilhar e quebrantar. Não me deixes ignorar de quem é a mão que segura o açoite. Assim como não me deixastes esquecer dos açoites de Cristo e me atraístes a Ele. Que o nome do Senhor seja louvado e exaltado, hoje e eternamente. Essa oração se chama chamado cristão. Que Deus nos guie e nos ilumine, pois senão nós habitaremos em densas trevas. Tamo junto, até amanhã, que Deus os guie. Fui!